De volta com a arte e memória da cidade com o Castor Amaral Filho, contando a história do seu Castor Amaral, o pai, né, que agora, a partir de 1989, está em Governador Valadares e já se estabeleceu. Qual foi a rua que ele escolheu para morar? Ele alugou uma casa ali na esquina da Zé Pinheiro com a Belo Horizonte. A casa dava frente para Belo Horizonte, é onde hoje está situada aquela loja Marisa. Era um imóvel que pertencia ao senhor Sigismundo Costa. Então ele alugou, ali ele instalou a casa e o cartório. Era ali mesmo? Era ali mesmo. Depois que o fórum foi criado e fundado em Valadares, ele mudou-se aqui para Minas Gerais. Como é que eu vou? Ali em cima, ao lado do Benji, do prédio do Benji. Que agora é Itaú. Isso, tem um prédio antigo ali, a chamada Prefeitura Velha. Funcionou a prefeitura ali? Funcionou um tempo ali a prefeitura e os cartórios. Os cartórios juntava tudo ali. E depois para o Fórum Novo. Mas no Fórum Novo aí já foi o Rubens que, com a aposentadoria do papai, o Rubens fez o concurso e tomou posse como titular. Tá. Nessa incursão no cartório, muita coisa aconteceu. Ele praticamente ajuda a organizar a papelada e a história da cidade. Né? Sim, a história documentada da cidade, dos negócios jurídicos que foram feitos na época, de escrituras, procurações, processos, casamentos, descasamentos. Nascimentos também? Nascimentos, não, ele não. Ele não, né? Do cartório dele não tinha essa atribuição. E nem de títulos de protesto, nada disso? Títulos de protesto? Sim. O cartório era judicial, processos, né? Notas, escrituras, procurações, né? Registro de títulos e protestos e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas, que depois foram desmembrados. Das duas, uma. Ou ele era muito respeitado ou ele era muito odiado. Não conheço ninguém que não gostasse do seu Castor, não. Então ele era muito respeitado. Muito respeitado. Né? Porque lidava com a particularidade da história mesmo, né? A verdade dos fatos, de escrituras, de posse e disso tudo. Vou até contar um caso que eu acho que é interessante. Veio da região de Rodeiro um fazendeiro, vendeu a fazenda lá e queria comprar uma fazenda aqui na região de Valadares. O senhor Isidoro Nalon. Família Nalon, muito antiga aqui em Valadares também. Ele foi o precursor dessa família. E chegando aqui, ele perguntou na pensão onde ele se hospedou lá, quem que poderia orientá-lo, né, com relação às escrituras. Quem que foi indicado? O senhor Castor. Ele procurou o papai deu todas as orientações que precisava, inclusive com relação à fazenda que ele queria comprar, que era aqui perto de Alpercata. E ele voltou para buscar a família. Uma bela noite, aparece o senhor Isidoro com a esposa e os filhos todos na porta do papai. Lá de casa. E estão chegando, vim para fazer a escritura e tal, queria combinar com o senhor para amanhã a gente vir cá passar a escritura. E aí, minha mãe, sempre muito hospitaleira, convidou todo mundo para entrar e preparar um jantar e tudo. E nasceu uma grande amizade. Olha que bom. Hoje eu sou casado com a neta do senhor Isidoro. Eita! Você vê como é que são as coisas. Rapaz, que coisa! Tudo por conta de uma indicação, credibilidade, né? Exatamente. De uma disponibilidade. Por isso que eu perguntei, das duas uma, porque em cidadezinhas pequenas, donos de cartório, ou eles são muito odiados, ou eles são muito respeitados. Sempre tem os prós e contras, né? E graças a Deus, o Castorzão sempre manteve, né, a sua credibilidade, a sua confiabilidade. Né? Do cartório, ele também foi vice-prefeito em Governador Valadares. Sim. Né, numa época em que houve uma situação um tanto quanto atípica. Sim. Nessa época os votos eram separados para o prefeito e para vice. E para o vice. Na época o papai compôs chapa, a única vez que ele se meteu com política como candidato aqui em Valadares.
ele compôs chapa com o Hermílio Gomes da Silva, que é um personagem histórico fantástico do Valadares. O Hermílio candidato a prefeito e o papai compõe a chapa como vice-prefeito. Só que votava-se separadamente, para prefeito e para vice-prefeito. Mas elegia a chapa, né? Se computavam os votos em separado, mas era a chapa que era eleita. A chapa que estava concorrendo, né? Desculpa, eu fiz uma impropriedade. Elegia-se separadamente. Votava-se para prefeito e elegia quem tivesse mais votos. Então, o papai acabou tendo mais votos que o candidato a prefeito na chapa dele, o Hermílio. Gente... Eu tenho até, tinha um desses papéis, ele tem o diploma, o certificado da diplomação dele pelo juiz eleitoral, ele teve quase 1/3 dos votos. Deixa eu ver se eu acho. Dos votos válidos. Tá por aí. Tá ali. Tá não? Não. Então, ele acabou sendo eleito vice-prefeito, junto com o prefeito eleito da época, que era de outro partido. E o Hermílio não, que era o companheiro de chapa dele, não foi eleito. O Hermílio não foi eleito nessa Não foi eleito. Rapaz, que é isso? Foi apurado um total de 18.480 votos e ele recebeu 6.503 votos. Ele teve mais de Deixa eu mostrar isso. Então, o vice teve mais votos do que o candidato a prefeito na chapa dele. Prefeito na chapa. Isso não gerou nenhum tipo de desconforto? Não. Foram amigas a vida inteira, ele e o Hermílio. Eu entrevistei a dona Lilis, né, que era uma doçura de pessoa. O Hermílio depois veio a ser eleito, acho que em 66, parece 68. E nessa ocasião aqui ele não foi eleito, ele foi eleito depois. O Hermílio sim, o Hermílio foi eleito posteriormente. E aqui só foi o Castor. O papai. E eu tô não me lembro, parece que foi nas memórias dele, ele fala, tem um artigo aí que fala, eu não me lembro se foi o Joaquim Pedro Nascimento ou se foi o Raimundo Albergaria. O Raimundo Albergaria é que foi o prefeito eleito, que era de outro partido. Isso, será que tem aqui não? Não, ainda não, é só aqui mesmo. Só... Como... Gente, a vida política dele não começa aqui, a vida política dele começa lá em Frutal. Né? Influenciado por quem? O papai sempre teve uma postura muito ética, né? Muito moral, né? Uma respeitabilidade muito grande, por onde ele passou, né? Nunca foi um homem de grandes discursos, embora tenha essa veia poética, né? Ele nunca foi um homem de grandes discursos, de grandes arroubos de oratória, tá? Era mais quietinho. Mais quieto, mas exatamente essa postura dele é que gerava essa credibilidade tamanha. E também pela função dele no cartório, né? Conhecia, todo mundo conhecia. Até hoje eu vejo pessoas, ele morreu em 93. O cartório foi fechado? Não. O cartório, o Rubens, meu irmão, sucedeu. Né? Com a morte do Rubens, o cartório foi a novo concurso. E aí assumiu um outro titular. Hoje é a doutora Juliana. Então a família não está à frente do cartório? Não, tem funcionários trabalhando lá até hoje, porque isso também está no nosso sangue, né? Está na vida de todos nós. Que joia. Algum filho pegou essa veia política? O Ronald. O Ronald foi vice-prefeito quando o Hermílio foi eleito, né? Depois candidatou-se a prefeito. O Ronald foi vereador 2 mandatos, renunciou no segundo, né? Por uma questão, uma desavença política. E foi só. Além dele, eu que me envolvi com a política institucional de OAB, né? Da Ordem dos Advogados aqui da subseção. Eu cheguei a ser presidente aqui da subseção. Olha que legal. O Ronald Amaral, nós o entrevistamos um pouco antes dele falecer e era uma figura assim super carismática, né? Super amável, falava muito bem, se expressava muito bem e tinha uma preocupação com a cidade muito grande. Muito grande. Eu não sei, talvez me falhe a memória, você pode me ajudar. Ele atuou como prefeito durante uns 10 dias. Pouco mais, quase um mês. Quase um mês. O Hermílio fez uma viagem internacional, Isso. Dr. Hermílio, né? E o Ronald ficou. E a grande obra que ele deixou para Valadares foi uma obra que ele pediu para o então chefe do CEMOV, que era o Felipe Neri, que é vivo ainda.
uma questão, um problema que acontecia ali na Pracinha Serra Lima, que sempre dava enchente. Que a água sempre voltava por ali. Um barreiro danado. O Rony falou, ó, eu quero que você resolva isso para mim. E foi resolvido, nunca mais tem problema. Mas é uma obra que está debaixo da terra. Foi justamente o que ele falou. E ele falou assim, com um misto de satisfação de dever cumprido, né, mas de uma tristeza das pessoas não reconhecerem esse tipo de trabalho. Né? Mas o que mais ficou marcado na entrevista foi justamente isso, sabe? Não importa tanto se vão aplaudir ou não, tá debaixo da terra, ninguém vê. O importante é que fez e deu certo. Exatamente. Eu acho, Evandro, você está fazendo um trabalho muito importante. Valadares é uma cidade que não tem memória. Não? Você vê, por exemplo, homens da grandeza de um Dr. Emílio Gomes, de um Coronel Tino Machado, um Davi Bretas, né? E vários outros. Vamos citar muitas pessoas aqui. Não tem uma rua com o nome deles, não tem uma praça. Né? O seu Daniel Cabral, né? Tem uma praça com o nome dele, mas quem colocou foi a família que lançou o loteamento. Mais do que justo. Mas a cidade... Mais do que óbvio, né? Mais do que óbvio, lógico. Mas a cidade não tem esse cuidado. Então o seu trabalho é muito importante nisso. Eu geralmente, quando eu recebo essa palavra, primeiro eu dou crédito a quem deve receber, que é o Toninho Coelho, né? E o pessoal da TV que originou, que fomentou esse tipo de trabalho. E segundo, quando eu me deparo com pessoas como você, como todos os que já passaram por aqui, eu me dou conta de que a cidade, sim, tem memória, mas precisa ser registrada. Eu estou vendo aqui, inclusive, que tem aqui um certificado do Museu da Cidade. Um museu muito pouco explorado. O papai participou. Então vamos falar sobre isso. Da formação do acervo cultural. Daqui a pouquinho. Gente, esse aqui é o Dr. Ronald Amaral. Dr. Castor Amaral, que era irmão do Ronald. Não me senti ofendido, não. Não, de jeito nenhum. E nós estamos aqui contando a história do Castor Amaral, do pai deles, né, que tem uma participação super efetiva na história da nossa cidade. Mais uma paradinha no Arte e Memória da Cidade. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Museu da Cidade e muitas outras atividades de Castor Amaral. Tá bom?